por maioria de 6 votos e nos limites dos respectivos votos proferidos, foi julgada procedente a ação. A culpa surge após alcançada a preclusão maior. Culpa é pressuposto da sanção e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. Não se pode transformar esses tribunais, seja um Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, tribunais militares estaduais, onde existirem, em tribunais de mera passagem. Ignorar, portanto, essa possibilidade de execução da decisão condenatória de segundo grau, escrita, fundamentada, que foi dada mediante a observância do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, com absoluto respeito às exigências básicas decorrentes do princípio da presunção de inocência perante o juízo natural de mérito do Poder Judiciário, é enfraquecer o Poder Judiciário. É inviável sustentar que toda e qualquer prisão só pode ter seu cumprimento iniciado quando o último recurso da última Corte Constitucional tenha sido examinado. Pobre não corrompe, não desvia dinheiro público, nem lava dinheiro. Não é de pobres que nós estamos tratando aqui. Depois da condenação em segundo grau, já não há mais dúvidas sobre autoria e materialidade. Não é possível produzir provas depois. E, portanto, se já não há mais dúvida de que o crime foi cometido e de que aquele é o autor, considero um mandamento de ordem pública que se dê cumprimento à decisão. Os crimes que nós temos assistido e que são cobertos pela presunção de inocência não são crimes de pessoas humildes. Nós estamos tratando de pessoas que até podem não ter condições, mas que foram condenadas em segunda instância por aqueles delitos que nós analisamos na nossa turma diuturnamente por condenações em segunda instância, em que sempre fica em jogo essa questão da execução provisória. A sociedade reclama, e com razão, que o processo penal ofereça uma resposta célere e efetiva. Tal exigência, no entanto, não pode ser atendida ao custo da supressão das garantias fundamentais asseguradas no texto magno. Garantias estas lá encartadas para proteger do arbítrio e do abuso os membros desta mesma sociedade. Não se pode fazer política criminal contra o que dispõe a Constituição, mas sim e sempre com amparo nela. Ora, os constituintes de 1988 atribuíram ao Supremo Tribunal Federal inúmeras e relevantíssimas atribuições, dentre as quais a mais importante é a guarda da própria Constituição, conforme assentado com todas as letras em seu artigo 102. A eficácia do direito penal afirma-se, na minha compreensão, pela definição dos delitos e pela certeza do cumprimento das penas. Por isso, a tarefa de interpretar a Constituição há de considerar, em primeiro lugar, ser ela, a Constituição, um sistema de norma, não se interpretando cada princípio ou regra isoladamente. Falei várias vezes, ministro Fachin, Vossa Excelência é testemunha, de que nós tínhamos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. E as prisões provisórias de Curitiba se transformaram em sentenças definitivas, que depois se transformaram em decisões definitivas de segundo grau. Portanto, a regra era a prisão provisória de caráter permanente. É possível, sim, restringir direitos do réu diante de tumulto processual, como destruição de provas, aliciamento de testemunhas, da reiteração de condutas delitivas ou de indício concreto de possibilidade de fuga. Fora disso, ele é inocente ou não culpado e, como tal, deveria ser tratado. E o que está em debate é se o texto do artigo 283 do CPP
é compatível com a Constituição. Volto a ler os dispositivos. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Texto da lei. Ou, aí faz também referência à prisão cautelar, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva, que são medidas da genérica prisão cautelar. Voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade, para, assim como o fez o relator, declarar a compatibilidade da vontade expressa do Parlamento brasileiro, contida no artigo 283 do Código de Processo Penal, estabelecida pela lei aprovada no Parlamento Brasileiro de número 12.403, de 4 de maio de 2011, esse dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira, uma vez que não contém ele, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido diverso, contrariedade com a deliberação realizada pelo Parlamento ao editar a Constituição de 1988. Esta é a proclamação. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada essa sessão extraordinária. Tenham uma boa noite a todos.